Oi, queridas, Bianca do Bianca Tarô. Leitura hoje é o que a gente precisa ver, o que impede que o amor flua, tá? Tô pensando aí em fazer uma constelação coletiva, tá? Não sei ainda como isso vai ser. Pensando nisso, tá? Por quê? Se a gente pensa em conexões de alma, principalmente conexão de chama gêmea, a gente sabe que existe amor, né? A gente sabe que existe amor, não há possibilidade de não existir amor, a gente sabe que existe o amor. E aí é uma questão desse amor fluir, tá? E aí vamos ver o que aparece nessa leitura e vamos ver como é que fica aí para os próximos dias essa ideia de constelação. Gente, eu coloco a toalhinha, até porque essa mesa ela marca. E eu passei creme na mão agora. Então ela tá marcadinha aqui. Eu não vou pôr a toalhinha no sentido de colocar, tá? Tava primeiro aqui a marca da mão e aí eu me lembrei daquela cena do Titanic, tá? E aí tava aqui justamente o mundo, e aí eu achei interessante porque tem esses símbolos aqui. E aí depois que eu tava vendo uma postagem no Instagram, e aí eu vi que há uma relação destes símbolos com os naipes com os naipes, copas, ouros, espadas e paus, tá? Não vou saber qual é qual, mas me chamou atenção aqui embaixo, parece um IPzinho amarelo, parecem IPs amarelos, tá? É isso, vamos ver o que vai aparecer. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. O vídeo anterior, não sei se vai gerar polêmica. Algumas coisas que eu falei, mas é isso. E vamos lá. Abre com eremita, muito bom. Muito bom. Por que que o amor não flui? Ah, não, muitas cartas assim eu não vou aceitar não, gente. Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Nossa, que dor de cabeça. Bem no terceiro olho. Olha. Jesus amado.
No máximo 2 por vez. Nossa, um silêncio. E não sai da minha cabeça quando a chuva passar. Hoje tá chovendo bastante. Tava precisando. Mas agora vem o frio, né? Deus me ajude. Eu falei que era 2, aí tá saindo 2. Não, só mais uma agora. Muito bom. As 2 leituras que eu gravei com o Tarô das Bruxas e agora com o Sufi, fechou com 4 de paus. A filha de paus. O filho de paus sai muito, a filha de paus nunca tinha saído. Nunca tinha saído. Gente, e esse porta-incenso, ele é igualzinho o meu, olha aqui. Igualzinho. É o basicão, mas assim, né? Igualzinho. Opa! Nossa, nem sei o que pegou aqui. Ah, o pratinho. Bom, quem tá aqui? O sol? É o sol. É o sol. E esse sol aqui, eles estão brincando de barquinho, de papel. Uma musiquinha infantil muito bonitinha, barquinho de papel, que eu gosto muito. E essa carta lembra aqui, né? Tem o sol. Tem o sol. Essa pessoa, ela sabe que você é o sol da vida dela, tá? Não é falta de saber, não é falta de sentir, é o que eu falei, não tem como a gente achar que não... Conexão não tem como, gente. Né? Dizer que não tem amor. Amor tem. Vamos ver o que acontece desse amor fluir. A filha do fogo. Parte aérea do fogo. Ela sobe desenfreada como a fumaça do incenso. E no movimento ela também começa a girar em uma dança de inspiração e criatividade, selvagem e livre. Ela tem uma energia impetuosa e não conhece limites, na qual o mundo é sua ostra e tudo é possível. O inconformista nela se deleita com suas expressões de esforços, projetos e paixões incompatíveis. Ela está cheia de ideias. A questão em seu voo ascendente com asas leves, entretanto, é até que ponto ela pode estar conectada com a parte dela que pode realmente manifestar essas ideias elevadas? Quando essa carta aparece para você, você está sendo guiado por uma analogia usada pelo poeta e pensador sufi Allama Iqbal, que discutiu 2 tipos de personalidades. Uma pode ser comparada a um planeta em órbita,
seguindo um caminho lento e constante que o mantém alinhado e evita que colida com outros. Ele compara o outro tipo de personalidade a um cometa, muito mais brilhante e interessante que o planeta. Ele sobe com velocidade, iluminando o céu, mas também desce com a mesma velocidade, enquanto a sua chama diminui. Você é um desses? Se sim, qual? Contemplações: o que fazer para transformar as minhas ideias em realidade? Qual é a minha relação com a moderação? Eu abraço a minha exuberância interior e uso para produzir resultados tangíveis, tá? E aqui é um puxão de orelha para mim também. O quanto, às vezes, a gente tem ideias e isso fica só nas ideias e isso não se materializa. A gente não coloca isso no mundo, tá? Aqui tem essa questão de ascendência, mas tem também essa sombra da ascendência, vamos colocar assim, que é a não realização das coisas na matéria. Então, pensando que o amor não flui, a sua parte é essa, é olhar para o que na sua vida tá na ilusão, tá na sombra da ilusão, e o que você pode materializar daquilo que você sonha, daquilo que você aspira, tá? Bom, na parte do querido masculino ou homem, tá? E aí aqui vocês adequam, né? Se forem duas mulheres, qual delas tem a energia masculina, tá? Mas aqui tem um processo de ficar sozinho, de eremita, tá? E esse processo de eremitagem, ele tem o objetivo de iluminação, tá? Essa pessoa, ela tá pedindo por iluminação, talvez ela não entenda, ela não consiga compreender esse amor, essas emoções, o que essa conexão traz. E isso pode gerar uma grande confusão. Logo que saiu essa carta, o que me veio foi das expectativas que a sociedade tem sobre o homem. E aí é sobre o homem, tá? Principalmente. Então, né, se você é uma mulher ou um homem que se relaciona com outro homem, isso é mais forte, tá? Do que duas mulheres, e aí seria a energia masculina. Isso é mais forte para quem, né, a contraparte, a conexão é um homem. Do que se espera em relação ao homem, que é do tipo, você vai se amarrar agora? Tem um monte aqui de opções, tem um monte de outras panelas, né? Ou então, tem tudo isso aqui, a mesa tá posta e a pessoa tá lá, olhando pro lado, tá lá pensando no que, nas possibilidades que ela acha, né? Em algum momento pode ter achado que tinha outras possibilidades. E aí, essa pessoa, ela pode ter tentado olhar para essas outras possibilidades, mas se deparou com o que sente por você. E isso foi muito difícil, tá? Muito difícil. O vídeo anterior eu falei que é um vídeo polêmico, que eu falei várias questões, né? E aí a gente tá num processo de mudança do coletivo, de muitas coisas do coletivo, do inconsciente e do consciente coletivo, tá? E muitas delas é o que se espera de homem e de mulher, tá? E aí isso gera um cansaço imenso,
tá, pessoal? Um cansaço imenso. Às vezes a gente tende a achar que o sistema patriarcal, ele favorece o homem. Pode até ser em muitos aspectos, mas isso gera um cansaço, isso gera uma dissociação, isso gera uma distorção que é exaustiva, tá? Exaustiva. E aqui a casa de fundo, agora que me chama atenção, é uma casa sem estrutura, ó. A estrutura ela é toda frágil, tá? Não tem estrutura, não sustenta estrutura, entendeu? Não sustenta estrutura. E aí eu lembro de um vídeo que eu vi essa semana, né? O vídeo anterior eu falava sobre rituais, tá? Não só de casamento, mas o casamento em si, a celebração, a festa, é um ritual. E aí tinha uma moça falando, né? Nossa, tem aquelas piadinhas, né? Aquela coisa da velhinha, do bonequinho em cima do bolo, que é o homem sendo arrastado, o homem algemado, né? Tem uma coisa toda que se constrói lá desde o início, desde a infância, né? Dos meninos, de uma construção de que é algo muito negativo, de que você vai estar perdendo outras possibilidades, de que você vai perder sua liberdade, que você vai perder um monte de coisa, vai abrir mão de um monte de coisa. Sim, né, gente? Porque assim, são escolhas. Então, a partir do momento que você escolhe estar no relacionamento, você abre mão dos benefícios, de se estar solteiro. E vice-versa. Se você escolhe estar solteiro, você abre mão dos benefícios de estar no relacionamento. Mas, assim, essa ideia toda distorcida, tá? Isso é um equívoco, isso é um peso, isso traz distorções, dissociações, e isso leva a uma descredibilidade nas parcerias, tá? Nas parcerias. E aí, nas parcerias, de uma forma geral, que é o que estruturou a humanidade como humanidade, tá? Nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais. E aí, de novo, tá? Apareceu de novo, vou ter que falar de novo. Ok, até um determinado momento, as parcerias elas aconteciam por sobrevivência. O que também não é o ideal, porque assim, né, fica só nisso, as parcerias são baseadas nisso e você fica lá, passa a vida, uma vida com alguém que não faz sentido por questões de sobrevivência puramente, tá? A ideia não é essa. A gente vive um outro momento, mas é um outro momento em que se pode escolher essas parcerias. Pode se escolher também não estar numa parceria? Pode, ok. Seja feliz. Mas é isso, tá? É isso. Tem que se olhar para isso com muito cuidado, tá? E pode ser que essa falta de fluidez seja por causa disso. Mas essa pessoa ela já entendeu que ela precisa sair dessa ermitagem, ela pode já ter entendido essas coisas todas racionalmente, tá? Mas ela ainda não tá. O movimento aqui ainda tá. Nossa, me veio aquela música nada a ver, o movimento é sexy. Bom, deixa quieto. Essa pessoa ainda tá aqui, né? O filho de ouros, o cavaleiro de ouros, ele tem essa questão de um planejamento, de uma movimentação, tá? E aí, se a pessoa ela já entendeu isso, de novo, ela pode ter caído numa outra distorção, que é achar que as coisas têm que estar todas perfeitas e alinhadas, tá? Que é uma besteira muito grande, muito grande. E isso pode ter gerado, pode gerar assim, né? A pessoa fica lá, pensa, 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 pensa. Mas assim, gente, precisa de uma torre, tá? E aí, assim, eu fiz uma postagem esses dias que, nossa, deu que ver. Que é uma cena aí de um filme que tá lá o casal se beijando e vem a onda e leva. Uma tsunami.
e é uma torre, né? Eles estavam falando que é a torre. Só que assim, eu vejo que é um arcano muito mal compreendido, porque se a situação é essa daqui de distorção, de crenças que já não fazem mais sentido, né, de crenças que servem a um sistema, servem ao capital. Meu, tem mais é que dar uma torre mesmo. Tem mais é que explodir tudo mesmo. Tem mais é que vir a onda e levar mesmo, tá? Então, é esse processo. É esse processo, tá? Até porque, para quem tem a intenção, tem sonhos, né, de ter filhos, essa carta para mim, as outras filhas não tanto, mas essa carta em específico, a filha de ouros, para mim, eu leio ela nesse deck como filha, tá? Bebezinho, criança. Ah, eu não tenho essa intenção, eu não posso, eu não quero, eu XYZ. Então, você pode adequar e pensar em projetos conjuntos, tá? Mas, para quem intenciona, tem crianças e aí essa movimentação, ela precisa acontecer, tá? Essa movimentação precisa acontecer porque você precisa colher o que você plantou, o que você merece, o que você tem de direito. E aí aqui ela já coletou 2 de ouros, né? O equilíbrio. Equilíbrio. Plenitude, fartura. Tá? Poder descansar protegida espiritualmente por esse masculino. Aqui tem uma coisa de dormir junto, ela tá aqui, é como um travesseiro, né? Quando a gente coloca um travesseiro para substituir a pessoa. Aqui vocês, quando estiverem juntos, dormindo juntos, tem um ancoramento de coisas importantes durante esse sono, juntos, tá? Fisicamente juntos. Tem um casamento. Esse casamento ele pode já ter acontecido em outros planos, em outras dimensões. Mas, de novo, ele precisa se materializar aqui, agora, nessa realidade, nesse tempo, nessa linha do tempo. Gente, deu até um branco no tema da leitura. Tá? É isso, minha gente. É isso. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Se quiser uma leitura individual, manda lá uma mensagem no direct. Se você já passou em consulta e tem o WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Um grande beijo.